Mas tem novidades da investigação sobre as ameaças ao William. Boa noite, Flávio. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. É exatamente isso. Temos novidades aí desse caso que ontem aqui o meu amigo Thiago Salazar trouxe informações aqui. A Polícia Civil hoje prendeu o homem aí que ameaçou o William lá nas redes sociais. O delegado que está investigando esse caso aí, o César Saad, divulgou que é um homem, trata-se de um homem de 21 anos, auxiliar de nutrição. Ele foi preso hoje na casa dele lá no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, foi até a delegacia, prestou o depoimento e depois desse depoimento ele foi liberado pela polícia. O William ontem foi à delegacia, fez BO, prestou queixa em relação a esse caso aí, vinha sofrendo algumas ameaças lá na internet. Não é a primeira vez que isso acontece com o William, depois do jogo lá contra o Always Ready na Bolívia, a derrota do Corinthians por 2-0 na Copa Libertadores. Isso já havia acontecido com o William e com outros jogadores do Corinthians, agora aconteceu de novo. Então a polícia foi lá e prendeu esse homem aí que proferiu, que postou lá nas redes sociais essas ameaças contra o William, camisa 10 do Corinthians. Esse jovem, depois de tudo, depois que foi liberado, ele foi para as redes sociais, postou lá nos stories uma retratação, pediu desculpas ao William e também enviou lá no direct, por meio do direct do Instagram, um pedido de desculpas direto ao William. Disse que ele sofre de problemas psicológicos, está num tratamento, está se recuperando, por isso fez esse post aí, essas ameaças ao William, mas pediu desculpas ao jogador publicamente nos stories do Instagram e também no direct, uma mensagem direta para o William lá na plataforma digital, lá no Instagram. Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais do treino do Corinthians, para a gente falar do William que está se recuperando aí de um probleminha físico, deve ser desfalque do Corinthians no jogo do próximo sábado. O Timão vai até Goiânia jogar contra o Atlético Goianiense, mas isso tudo é assunto para daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí, Flávio. Valeu, Zé Paz. Bom, vocês acreditaram nesse pedido de desculpa? Foi confiável, está tudo certo? Ou foi uma ordem do advogado, um texto... O problema psicológico dele não impediu ele escrever que no Corinthians é tiro, bandido e facada. Aí não teve problema psicológico, né, que atrapalhou ele a escrever isso. Eu acho assim, eu acho muito correta a atitude dos jogadores do Corinthians, não é de agora, já começou desde o jogo contra o Always Ready, como disse o José Paz, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O pessoal sempre faz parte e tal. Não faz parte. A internet não pode ser terra de ninguém. Tem que ter lei, tem que fiscalizar. Eu acho muito legal o William ir à delegacia, aí fazer o cidadão passar essa vergonha, porque infelizmente o que ele passa é vergonha. Ele vai responder por um crime de ameaça, que ele paga uma cesta básica, enfim, não vai dar em nada. Mas pelo menos ele passa essa vergonha, esse carão aí, e quem sabe isso aí acaba impedindo, desanimando outras pessoas a fazerem isso. Mas eu acho bem legal, o principal aí é a atitude do William de não se calar, de ir lá e ir atrás. Esse pedido de desculpas é aquela história, né? A porca apertou um pouquinho o parafuso. Apertou o parafuso e aí espanou. Aí o cara espanou. Sabia que a coisa ia ficar complicada, vai acontecer o que o Salazar falou, nada mais do que isso. E como disse ontem aqui, o William está repleto de razão. A gente podia externar, mostrar a cara do cidadão, quem foi. Né? Pelo menos para pagar um mico, porque não vai dar em absolutamente nada, mas o William e todo mundo que se sentir ofendido tem que sim buscar o seu direito. Há um espaço para você pedir uma indenização. Esse espaço há. Muita gente, jornalistas inclusive, têm conseguido. Não é uma indenização espetacular, mas por volta de 3, 4, 5 mil reais. Já faz um cidadão pensar duas vezes na próxima. Uma doação, seja logo, não é isso que vai mudar a vida do William, mas não é nem para que ele ganhe o dinheiro, é para realmente... Que tenha sentido, que tenha uma pena. Que tem uma pena. Exato, que o cara sinta de alguma maneira, né? Ele tem que ter alguma punição para isso. O que não dá, ele não tem nada. Ô Salazar, você já falou isso ontem, mas acho que vale a pena falar de novo. A família não o seu Severino, não, mas a esposa, as filhas, elas são muito bem adaptadas a Londres. Isso não pode implicar a impressão da família, mesmo que indireta, vamos embora, o que nós estamos fazendo aqui e tal. Isso já existe. Eu conversei com um pessoal ontem que cuida da carreira do William, até questionei essa parte, né? Mas e a família, né? Porque não tem proposta, não tem nada, o William não quer, mas e a família? Flávio, assim, sendo bem sincero, o que passaram para mim a família não está contente. Não está feliz, não está confortável, não se sente segura, há um incômodo, é uma educação diferente, é um país muito... As filhas foram criadas na Inglaterra. Exato, exatamente, elas são criadas lá. Então eles tinham uma rotina muito diferente, a rotina era outra, eles se sentiam mais seguros. E tem essa questão, por exemplo, falaram para mim assim,
Às vezes não vai na rede social, mas aí a filha do Willian já chegou e disse para ele, poxa, eu não queria ir para a escola hoje porque eu sei que vão ficar falando comigo, é amiguinho que vai ficar buzinando, que vai ficar perguntando, é o pai do amiguinho que manda o colega perguntar porque sabe que é filha do Willian. E nada disso que falaram para mim, nada disso acontecia em Londres. Mesmo ele jogando no Chelsea, um time grande, não acontecia isso. Mas quando se aceitou vir ao futebol brasileiro, de modo triste, já isso estava no pacote. Acho que ele não sei. Acho que talvez o jogador tenha mais noção. Tá no pacote, a esposa, né? uma criança de 8 anos, talvez não tenha essa noção, né? Então, o que falaram para mim o Willian está contornando isso dentro de casa. É o que falaram para mim. Ele está contornando isso dentro de casa. O Willian é cabeça boa, o Willian é cabeça boa. Toda vez que ele dá uma entrevista, até na postura que ele já foi pela segunda vez na delegacia, ele se mostra sempre sereno. A gente torce para que nada mais o incomode, né? Bora, Flávio, bora falar da preparação do Corinthians para esse jogo do próximo sábado contra o Atlético Goianiense, fora de casa, 8h30, lá em Goiânia. O Fagner já está treinando com bola no CT Dr. Joaquim Grava, se recuperando aí daquela entorse no tornozelo direito que ele teve na partida contra o Deportivo Cali, ainda pela fase de grupos aí da Copa Libertadores da América, não participou das últimas 7 partidas do Corinthians. O Fagner, aos pouquinhos, então, ele vai voltando, aí vai treinando com bola e vai voltando a ficar à disposição do técnico Vitor Pereira. A gente conversava sobre o Willian aí no comecinho do programa. O Willian, ele sofreu um trauma no tornozelo direito na partida contra o América Mineiro, acabou tendo que sair ainda antes do intervalo ali daquele jogo que acabou 1-1, ele postou uma foto lá nas redes sociais mostrando o tratamento que ele vem fazendo ali no tornozelo direito para se recuperar, para ficar à disposição do técnico português, mas muito provavelmente não deve jogar essa partida do próximo sábado lá em Goiânia contra o Atlético. A gente preparou rapidamente aí para encerrar essa minha participação aqui sobre o Corinthians, uma tela, um comparativo das 8 primeiras rodadas do Corinthians no Brasileirão do ano passado e das 8 rodadas agora. Desempenho em 2021 e em 2022 nas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que depois de 8 jogos no Brasileirão de 2021 estava ali na 11ª posição, agora está em terceiro, tinha um aproveitamento aí de 41,7%, agora de 62,5%. Então o Corinthians, que tinha marcado 6 gols nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão de 2021, agora marcou 12, tinha sofrido 6, agora sofreu 8. Então o Corinthians melhorou bastante. É claro que nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão do ano passado, o Silvinho não tinha, por exemplo, os reforços ali, o quinteto mágico aí do Corinthians. O VP agora já tem um elenco um pouco melhor, mas tem muita gente cornetando o técnico do Corinthians, querendo que ele saia, alguns corintianos aí, amigos da minha pessoa no caso. Então calma, gente, o trabalho está sendo bem feito, o VP está fazendo um bom trabalho, o Corinthians aos pouquinhos vai brigando aí por todas as competições e está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Está ali no topo da tabela, na parte alta, brigando com Palmeiras, com Galo, enfim, com outras equipes. Volto contigo, Flávio. Abraço para todo mundo aí. Olha, Zé Paz, o Corinthians está mais sossegado internamente? Estava até 2 semanas atrás, eu acredito. Eu estou lá pertinho. Claro que a coisa está muito tranquila. Quem está falando em demissão do Vitor Pereira ou querendo algo disso, chega a ser também outro assunto que não dá para comentar. O Vitor Pereira está 3 meses no cargo, acabou de completar 3 meses. Agora, o jogo contra o Always Ready aqui na Neoquímica Arena e depois o jogo contra o América, e também já veio do empate com o São Paulo, onde o Corinthians foi pior que o São Paulo durante o jogo, ligou ali o sinal de alerta. O Vitor Pereira falou sobre a questão do elenco, o Corinthians não tem elenco para tudo isso. Mas assim, dentro das limitações do Corinthians, o Corinthians tem o mesmo número de pontos que o líder do Brasileirão e está vivo nos 2 mata-matas. Eu acho que é por aí. Eu acho que a temporada vai dizer qual é o caminho de prioridade ali que o Corinthians vai ter que seguir. E essa palavra é importante, prioridade, né? E como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. O Corinthians está vivo, mas para morrer basta estar vivo. O Corinthians está com desempenho muito abaixo daquilo que ele tem conquistado em termos de pontuação e classificação. E eu que sou um resultadista, eu falo, mas você defende resultado agora? Espera um pouquinho, mas estamos falando do Corinthians, os resultados podem ser enganosos, porque a competição está muito longe de acabar. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Então, como disse o Salazar, sinal de alerta está ligado, precisa melhorar esse desempenho, senão não vai se segurar muito tempo aí não.